Gente, eu tô aqui com a Gláucia Linhares. Semana passada a gente falou sobre a ansiedade e hoje a gente vai falar sobre uma síndrome também que afeta várias pessoas, que é a síndrome do pânico, não é isso, doutora? Isso, hoje nós vamos falar sobre o transtorno ou síndrome do pânico, que é uma das doenças mentais mais comuns nos últimos anos, né, acometendo várias pessoas por aí. É um tipo de transtorno de ansiedade, na verdade, que é recorrente de um medo muito grande, um medo intenso que a pessoa tem, um medo de morrer, o medo de dar uma taquicardia, o medo de enlouquecer. Então, a síndrome do pânico, ela vem de origem no recorrente de um tipo de medo que eu tenho dificuldade de controlar. Quais são as causas dessa síndrome? A causa genética tem uma certa grau de influência aí, né? Então, por que genético? Porque a síndrome do pânico, na verdade, é uma comunicação de informações que eu envio constantemente para o meu cérebro, né? Qual é essa comunicação? É a comunicação de preocupação com o meu trabalho, conflitos, pode ser conflito com amigos, conflito de relacionamento, né? Preocupação financeira, crise. Então, eu estou constantemente informando o meu cérebro informações negativas que vai ativar o meu sistema nervoso central, produzindo uma grande quantidade de química debilitante. Então, uma das causas genéticas, por quê? Porque os nossos pensamentos negativos, eles produzem essa química e essa informação vai para as nossas células, vai para o nosso código genético, vai para o nosso DNA. Então, eu tenho como repassar isso. Uma das causas é a genética. A outra é um nível muito elevado de estresse. Então, o corre-corre do dia a dia, minha vida agitada e a preocupação constante, até com medo novamente de ter uma nova crise, porque quem sofre de síndrome do pânico, o maior medo é esse. Quando vai ser uma nova crise? Quando vai acontecer? O que vai acontecer? Então, isso produz muito um nível de cortisol, que vai me deixar mais hipersensibilizado, produz adrenalina, que deixa a gente no ponto de lutar ou fugir, e com isso eleva o meu estresse. Eu começo a ter vários tipos de problemas fisiológicos. Então, o nível extremo de estresse é uma das causas da síndrome do pânico, genética é uma das causas da síndrome do pânico. Minha história da minha infância, né? Eu trago uma história pesada, quem sofreu abuso sexual na infância, perdas ou morte de alguém muito querido, ou uma doença de alguém também muito querido, uma doença muito forte. Quando eu posso ultrapassar ou passar por situações traumáticas, como um acidente, como um assalto, entendeu? Então, assim, várias situações que me causam trauma, que vai me gerar, vai hipersensibilizar uma região minha, e eu vou demonstrar isso através de um medo muito intenso e muito grande. Gláucia, como uma pessoa pode perceber que ela está com algum sintoma da síndrome do pânico? Quais são os sintomas? Quando a gente vai falar dos sintomas, a gente vem assim, qual é a origem dessa palavra síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico, ela teve uma origem baseada numa história grega. Então, existia na Grécia Antiga um deus chamado Deus Pan, por isso que veio síndrome do pânico, de Pan. Esse deus, ele era um deus com corpo de homem, com chifres, com orelhas, com cauda, com pés, com perna de bode. Então, ele tinha a sua figura, causava um terror. E ele era o guardião dos bosques, das florestas, das montanhas, todo mundo tinha que passar por ali. E quem visualizava o Deus Pan, ele paralisava, então existia um medo muito grande naquele momento, e eu sentia como se eu tivesse sem chão, e em alguns momentos eu perco o controle da minha própria identidade de mim mesma. Então, por isso que veio. Então, qual é os sintomas que tem? Os sintomas, como ativa a nossa região cerebral, nosso sistema nervoso autônomo, eu tenho aceleração cardíaca, né, é muito acelerada minha pulsação do coração. Eu tenho a sensação até que eu estou infartando, por isso que dá um medo de morrer. Então, o coração acelera, tem sudorese, suor nas mãos, tem formigamento nos pés, nas mãos. Eu tenho dores de cabeça, dores estomacais, intestinais,
Eu tenho uma sensação de que eu estou caindo, das nuvens, que eu estou sem chão. Esse a gente chama esse processo de desrealização e despersonalização. O que significa esses dois processos? Despersonalização é que eu não me vejo, eu não consigo me encontrar comigo mesmo, entendeu? E a desrealização, eu não consigo identificar essa realidade. Então, são vários sintomas físicos, principalmente, que é aquela sensação de que eu estou passando mal, como se eu estivesse muito doente, com aquele medo, principalmente, de enlouquecer e aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Gláucia, existe um certo público que é mais atingido pela síndrome do pânico, ou de sexo feminino, masculino, ou faixa etária? Então, a síndrome do pânico, ela ocorre, o risco dela principalmente é no final da adolescência e início da vida adulta, é quando ela se manifesta. Ou, se não acontecer no final da adolescência e início da vida adulta, após os 30 anos. A criança, ela também ela passa por vários tipos de medo na infância, mas não dá para diagnosticar. Só na adolescência que você consegue diagnosticar do fato da infância. E o maior número de pessoas acometidas de síndrome do pânico são as mulheres. Né? Hoje, o maior número, mais intenso, recorrente, são justamente as mulheres. Porque nós temos uma capacidade de informar para o nosso cérebro muito rápido. Então, todos nós, seres humanos, informamos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos são mais negativos, esses pensamentos são mais de problemas, de preocupação do dia a dia. E com isso, vai hipersensibilizando e desenvolvendo esse medo intenso que é imaginário, mas é real. É imaginário por quê? Porque, na verdade, é apenas na nossa imaginação. Mas para o nosso cérebro ele é real. Porque o cérebro ele não diferencia algo que é verdadeiro ou falso. Algo que é real ou irreal. Toda e qualquer informação que você enviar para a tua mente é verdadeira. E aí, o que acontece? Já produz a química pertinente a isso. Rapidinho eu vou te contar uma experiência da área de vocês. Tem um apresentador americano, muito famoso nos Estados Unidos, onde ele faz a cobertura de muitos programas e principalmente das guerras, né? Dos conflitos que existem lá para a banda de Vietnã, dos muçulmanos. Então ele vivia constantemente cobrindo tudo isso. E ele estava ao vivo no programa dele, passando justamente essa reportagem, e ele teve a primeira crise de pânico ao vivo para o público. Entendeu? Assim, então foi geral, todo mundo visualizou. Ele escreveu essa experiência no livro dele, chamado 10% Mais Feliz, o Sam Harris, e ele coloca justamente que ele não ligava para o que ele vivia sentindo. Então, ele estava com um nível de estresse muito grande, e o que ele informava? Ele só informava para a mente dele coisas ruins, guerras, conflitos, brigas, mortes, e a gente não se apercebe que essas informações elas ganham uma proporção muito grande na nossa mente. Gláucia, a gente sabe que para qualquer transtorno desse, qualquer mudança emocional, a gente tem que procurar uma ajuda profissional. Mas de maneira bem breve, como que é o tratamento para essa síndrome do pânico? Então, o ideal é justamente, se você tiver algum desses sintomas e você não estiver conseguindo andar, conviver, porque pode dar em você dirigindo, pode dar você com seus filhos, pode dar no seu local de trabalho e até dormindo. Então, quando você perceber que não está conseguindo controlar e que realmente está difícil, você deve procurar um profissional do comportamento humano, um psicólogo para fazer um processo terapêutico, um psiquiatra, porque dependendo do nível vai precisar você tomar algum tipo de medicação que produz química para te tirar dessa situação. Ou também tem algumas dicas que você pode tentar no dia a dia. A primeira delas é você ter o controle da respiração. Então, respirar é o primeiro passo. Uma respiração profunda, entendeu? Que produz acetilcolina. Então, se você respirar 2, 3 minutos profundamente, já ativa regiões no teu cérebro produzindo acetilcolina, que é uma química que te dá paz, tranquilidade. O que significa isso? Significa que tua mente recebe uma mensagem que está tudo bem dentro de você. Então, você já vai aliviando. Então, uma das situações são a respiração. Para mim te ensinar a respirar, imagine que você tem numa mão uma vela e na outra mão uma flor. Então, quando você for inspirar, você vai cheirar essa flor. Cheire profundamente,
puxando a respiração, inspirando, e aí com a vela você vai liberando a respiração como se você fosse apagar o fogo da vela. Então você fica isso 1, 2 minutos e... Para te lembrar, bota no teu celular, respirar de 10 em 10 minutos, bota o alarme, respirar de hora em hora, e aí vai tocar e você vai conseguindo se lembrar. Um outro tópico é você procurar sempre se ligar nas situações positivas. Falar coisas positivas, inspirar coisas positivas e não se ligar nas situações negativas. Porque o nosso cérebro, ele é totalmente negativo, né? Então, e cada informação negativa, ela tem um poder 5 vezes mais do que o positivo. Então, quando eu penso no positivo, eu estou produzindo a química da alegria, da felicidade, né? Da superação, principalmente. O outro ponto é você procurar mudar de foco. Então, quem sofre de síndrome do pânico, ele fica o tempo inteiro preocupado quando vai ter a nova crise. E o que vai acontecer dentro dessa nova crise? E é isso que é o medo dele constantemente. Então, quando você muda de foco, procura ver uma paisagem, né? Assistir um programa legal, ouvir uma música boa, ver fotos de você, da família, apreciar teu filho, teu cônjuge, ir no cinema, você está mudando aquele foco e a tua mente não está ligada na doença, e sim na felicidade, e aí você consegue se afastar. O outro tópico é você não se ligar em informações negativas. A tendência das pessoas é entrar num site de ver quantas mortes teve, quantos assassinatos teve, quantos acidentes aconteceu, é crise, é falta de dinheiro, é político roubando. Então essas informações, elas tomam um espaço muito grande na nossa mente que dificulta eu me curar, me superar. Então, se eu me ligar a fazer uma seleção de informações, principalmente da mídia, eu também vou estar ajudando. Procurar na alimentação, não deixar mais do que 3 ou 4 horas sem se alimentar, para não baixar a taxa de açúcar, que é justamente para mim não passar por outro transtorno. E também quem gosta muito de cafeína, né, de café, não tomar mais do que 3 vezes ao dia café, e principalmente após as 17 horas. Então, caminhar, exercício físico, ou seja, você vai ter algumas técnicas que você vai podendo utilizar, que vai te ajudar a superar os sintomas da síndrome do pânico. Gláucia, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que você está abrindo os olhos de muita gente para fazer uma autoavaliação da sua saúde emocional. E semana que vem a gente vai falar também sobre um assunto muito sério, que é a depressão. Então, para vocês que querem informações sobre o assunto, não perca sábado que vem, tá bom? Até lá!